Você sabe o que é um repositório de dados? Sabia que um repositório de dados pode impactar de forma positiva os cientistas e a ciência, contribuindo de forma decisiva, inclusive para o tripé universitário, o ensino, a pesquisa e a extensão? Pois é, se você já ouviu falar no movimento de acesso aberto e a ciência aberta, que tal saber um pouco mais sobre dados abertos? O Cláudio Galvino abre um debate nesse sentido, tendo a criação do repositório de dados científicos abertos da Universidade Federal de Alagoas como cenário. Pois é, confere aí no segundo episódio do PaperTube, porque o futuro é agora. Salve, salve pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje vamos para o segundo episódio do PaperTube, isso mesmo. E teremos um bibliotecário formado pela Universidade Federal do Ceará e atualmente está doutorando na Universidade Federal da Paraíba. Isso mesmo, vai ser o nosso parceiro aqui do quadro, o Cláudio Galvino. E aí, Cláudio, está preparado para esse desafio? Fala um pouquinho do que você pretende falar e apresenta o nosso convidado de hoje. Certo. Salve, salve, pessoal aqui do canal. Bem, hoje nós vamos falar sobre repositório de dados, que é um artigo que eu consegui publicar aqui na revista da UFAL. E como convidado para comentar o nosso artigo, nós temos o meu colega de doutorado, o professor Edilson Leite da Silva, professor adjunto do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeira. O Edilson tem MBA em Tecnologia da Informação e é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de João Pessoa, a UNIP. E também é mestre em Ciência da Computação, né? E mestre em Ciências em Sistemas Agroindustriais, certo? Não é isso, Edilson? Isso mesmo, Cláudio. Esqueci Obrigado. alguma coisa? Não, tranquilo. Obrigado aí pela apresentação. É isso mesmo, a minha formação básica é da computação, graduação, mestrado. Agora estamos colegas, né, no doutorado lá da UFPB, PPGCI. E também, como você falou, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, aqui no campus de Cajazeira, sertão da Paraíba, que é quase na divisa com o Ceará. E inicialmente agradecer pelo convite, a participação, e estamos à disposição para colaborar. Obrigado pelo convite. De nada, professor. Ok. Então, pessoal, lembrando, não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Clica aí em se inscrever e clica no sininho para receber todas as atualizações. Vai lá, Cláudio, está contigo. Ok, vou abrir a apresentação. O título do meu artigo, que eu escrevi a 6 mãos, né, junto com as professoras Maria Nilza e a professora Bernardina. Esse artigo é o resultado, né, é uma produção da disciplina Memória, Sociedade e Informação, que a gente conseguiu publicar na revista Ciência da Informação em Revista, né, do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFAL. Como vocês podem ver aí, que já está no número 7, volume 7, número 1, de janeiro e abril desse ano, certo? Como título, nós temos o Movimento de Acesso Aberto e a Ciência Aberta, uma proposta de repositório de dados e memória na Universidade Federal de Alagoas. Esse artigo é mais uma discussão, um debate, né, uma tentativa de chamar a atenção para a Universidade Federal de Alagoas para que ela possa já começar a pensar, a entrar nessa questão do repositório de dados, certo? O artigo, eu dividi ele em 4 momentos. No primeiro momento, a gente fala sobre movimento de acesso aberto e da ciência aberta.
No segundo momento, a gente vai falar sobre repositório de dados abertos, fazendo link com a Universidade Federal de Alagoas. No terceiro momento, vamos falar sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação, que são os softwares, né? São as tecnologias que vão dar acesso à informação, não só dar acesso, mas também esses softwares servem de armazenamento, né? E também elas propiciam a disseminação da informação. E, por fim, questões sobre preservação e memória, né? Que a construção, a criação desses repositórios tem a ver com a preservação e com a memória institucional, né? Vamos lá. Nesse primeiro momento, movimento de acesso aberto. O que é o movimento de acesso aberto? O que é a ciência aberta? Bem, o movimento de acesso aberto, ele começou devido a duas questões bem claras, que é a evolução da comunicação científica. O que é comunicação científica? É tudo que era publicado, né, para ser disseminado em termos de ciência. E comunicação científica não é só revista, mas também são os encontros, né, que os cientistas faziam para disseminar, né, trocar informação. E outra questão também que pesou muito para o movimento de acesso aberto foram os altos preços das revistas científicas, né, que estavam impedindo que a maioria da população, a maioria dos estudiosos, a maioria dos pesquisadores tivessem acesso a essas pesquisas, aos resultados dessas pesquisas, né? Então, o movimento de acesso aberto, ele faz com que os arquivos sejam abertos, né? E para isso, para fundamentar, né, e fortificar ainda mais esse movimento, nós temos o Open Archives Initiative, né, que são a iniciativa dos arquivos abertos, e também o movimento de acesso aberto, né, para que isso resultou na construção, na criação de repositórios digitais e institucionais, né? No nosso caso, a UFAL já tem o seu repositório digital. Então, para que os repositórios fossem criados, era necessário que houvessem os equipamentos, a tecnologia, né? E assim foram criadas ferramentas de autoarquivamento, que são os softwares, né? Que foram desenvolvidos, começaram a ser desenvolvidos intensamente de 1995 a 2003. Nós temos como destaque esses aqui, o Greenstone, o ePrint, o OJS, DSpace e Fedora. Sendo que eu dei um destaque aqui para OJS, né, que são os mais utilizados no Brasil. O OJS para publicação de periódicos científicos e o DSpace para a criação dos repositórios digitais e institucionais. Então, contextualizando, o que é, saindo do movimento de acesso aberto, nós já adentramos a ciência aberta. O que é a ciência aberta? A ciência aberta é o movimento de acesso aberto para os dados das pesquisas. Então, a ciência aberta, ela se preocupa em tornar acessível os dados das pesquisas, né, através dos repositórios de dados. Então, a ciência aberta, né, ela exige que a universidade... Ô, Gustavo, tu corta isso aí que eu vou começar de novo, essa parte. Então, na Universidade Federal de Alagoas, né, a questão da ciência aberta já está começando a acontecer através do seu plano de dados abertos, que ainda não é um plano de dados para repositório de dados, é um plano de dados abertos para transformar para que a informação institucional,
na UFAL seja transparente, esteja dentro da lei de acesso à informação, né? Esteja transparente. É a questão da transparência da informação, né? E, após isso, temos também a criação do repositório institucional da UFAL, o repositório que já está abrigando, né, já está armazenando e disseminando os TCCs, as dissertações e as teses, né, bem como outros documentos, né, que tem a ver com a produção acadêmica da UFAL. E, por fim, eu coloco o RD, que é o repositório de dados, que é o que nós ainda não temos, que esse artigo está tentando abrir, né, a mente dos gestores da UFAL para que esse novo momento aconteça. Né? O momento do movimento de acesso aberto com o repositório digital, ele já aconteceu. Agora, o momento da ciência aberta com o repositório de dados ainda está por acontecer na UFAL. Então, uma das questões que é necessário para se ter, né, um bom repositório de dados é o plano de gestão de dados. Quer dizer, antes de depositar os seus dados, né, das suas pesquisas, os pesquisadores, né, têm que se preocupar com o plano de gestão de dados. Tanto é que as agências de fomento, né, já estão começando a se preocupar com isso, já estão começando a exigir dos pesquisadores, principalmente aqueles que recebem alguma bolsa, né, de órgãos públicos, né, que essas pessoas se preocupem com a gestão dos seus dados, porque ao final da pesquisa eles vão ter que entregar não só o resultado da pesquisa, mas também os dados da pesquisa, né? E qual o impacto dos dados, né, dos repositórios de dados para as universidades, né? O repositório de dados, né, vai causar impacto nos centros de pesquisa, vai causar impacto tanto nos pesquisadores, cientistas, nas universidades em geral e também na sociedade. Por quê? Porque os dados são a prova viva de que houve pesquisa. É um indício forte, né, que a partir deles fica mais difícil você refutar, negar uma pesquisa, né? Então, eu fui buscar informação aonde? Para esse artigo. Um pesquisador que foi uma fonte, né, muito boa, uma referência muito boa, que é uma referência muito boa hoje para repositório de dados, é o Luiz Fernando Saião, né? Ele é formado em física, mas se dedica já há algum tempo a dar cursos e escrever sobre essa questão. E em 2017, a Fiocruz lançou uma publicação chamada Livro Verde, Ciência Aberta e Dados Abertos, onde os pesquisadores da Fiocruz eles foram buscar em 12 países, né, pelo mundo, as políticas para repositórios de dados. Né? Então, a gente tem essa publicação que vai nos dar um embasamento muito bom para a criação do nosso repositório de dados, certo? Tanto na UFAL como na UFPB, né? Nas instituições de ensino superior no Brasil. E outras, né? Universidades também, privadas também, podem se beneficiar desse livro, certo? E com isso eu quis dizer que a Universidade Federal de Alagoas, ela vai ter uma documentação de países com iniciativas em repositório de dados, né, para poder começar a pensar na sua política, né, de repositório de dados. Então, os repositórios de dados abertos é o nosso segundo momento. Aí eu quero dizer que os repositórios de dados abertos, eles são um novo olhar sobre os dados.
né? Porque, como eu já havia dito, os dados são um forte indício de que houve pesquisa, né? E os dados ajudam que a ciência possa ser refeita, né? Reconfirmada, confirmada. E também os dados são base para outras pesquisas. A gente pode pegar os dados que foram construídos para uma determinada pesquisa, mas esses dados podem servir para outra pesquisa, né? É, a questão do reuso. Tanto é que as tecnologias digitais de e comunicação que foram criadas para a construção, armazenamento e disseminação da informação dos repositórios digitais e institucionais. Né? Nós temos, eu destaquei aqui os softwares livres para dados abertos. Temos o Dataverse, né? O DataHub e o Data Archive Network Services. Esses três são os softwares livres que a literatura, né, fala deles como os melhores, né? Sendo que no Brasil, o IBICT, o Instituto Brasileiro para Informação, Ciência e Tecnologia, está trabalhando mais com o Dataverse. O Dataverse é um software construído para uma área do conhecimento. Mas isso não quer dizer que nós não podemos usar esse software para as universidades, que trabalham com uma multiplicidade de áreas do conhecimento. E logo aqui abaixo nós temos os repositórios que foram construídos também para multidisciplinares, né, que podem trabalhar essa questão dos dados de forma a abranger quase todas as áreas do conhecimento, que é o Figshare, o Dryad e o Zenodo. Ok? E uma das questões do movimento de acesso aberto, da ciência aberta, são os princípios FAIR, que a partir deles, né, os softwares são construídos para que a gente consiga encontrar informação, que a gente consiga ter acessibilidade, acesso a essa informação, que essa informação possa interoperar, que as máquinas possam reconhecer, né, se conversar e passar uma informação para outra. E também a questão da reutilização. Se nós temos onde encontrar, se nós temos acesso, se as máquinas conversam, né, interoperagem, né? Sabe o que é isso? A palavra. Então, nós podemos reutilizar, porque nós estamos com acesso e disponibilidade da informação. Ok? Então, é muito importante na construção de repositórios e uso de softwares que esses princípios estejam ali, né, fazendo parte da construção, da estrutura, da infraestrutura que vai ser construída para armazenar esses dados, certo? Então, e o FAO? A FAO hoje tem o RioFAO, né, que é o repositório de dados, ou repositório institucional para teses, dissertações, TCCs e etc., e o plano de dados abertos. Mas ainda não tem o repositório de dados científicos abertos, né? Então, essa foto eu quis colocar para dizer que nós estamos abrindo o caminho, estamos mostrando um caminho, que tem esse caminho ainda para ser trilhado. E, por último, a gente fala sobre preservação, memória, tradição, né? Por quê? Porque os dados têm uma relevância, né? Uma relevância para a instituição, para o entorno da instituição, para a sociedade da qual faz parte a universidade e para a sociedade em geral, né? Para o Brasil, porque a UFAL produz conhecimento não só para os alagoanos, mas para
que o brasileiro e até o mundo possa se beneficiar, né? E esses dados, né, a partir dessa relevância, eles, como eu já disse, têm uma questão do reuso, né? A gente pode usar esses dados em novos contextos, novas abordagens, certo? E com isso a gente vai preservar a memória institucional da UFAL também com os dados das pesquisas. E com isso, eu quero dizer que o repositório de dados científicos, ele faz parte de uma engrenagem, né? Dos cientistas com a universidade, com a ciência e com a sociedade. Quer dizer, todos ganham, né? Com essa nova visão de que os dados são importantes para serem guardados e reutilizados, reformatados, né? Pois os dados servem para confirmar e reconfirmar e reafirmar a pesquisa científica. E uma das questões principais de repositório, né, institucional e repositório de dados é a visibilidade que eles dão às instituições que os têm, né? O mundo todo, hoje, acessa o repositório das universidades. Então, se você tem uma publicação, né, uma pesquisa que você publicou, seja na UFPB, na UFAL, onde for, o mundo todo vai estar vendo a sua pesquisa. Então, essa é uma das características fortes dessa nova tecnologia chamada repositório tanto digital, institucional, como repositório de dados, né? Eles dão visibilidade à instituição. Então, visibilidade não só à instituição, mas também aos pesquisadores, né? E isso é muito importante para ambos, né? E fortalece, né, a ciência como um todo. Então, eu deixo aqui meu obrigado. Está aí o meu e-mail para quem tiver querer conversar ou perguntar mais alguma coisa, né, que eu possa ter esquecido. E é isso. Esse artigo ele foi mais para começar um primeiro debate, né, sobre essa questão da necessidade da UFAL começar a pensar, a construir o seu repositório de dados. Ok? Muito obrigado. E agora vamos abrir para a conversa com os nossos colegas Edilson e Gustavo Nogueira. Seu Cláudio, meus parabéns pela apresentação. Um artigo muito sucinto, bem direto, né, sua apresentação. Tenho algumas perguntas, principalmente pelo aspecto mais leigo da coisa, mas faço as honras ao nosso convidado para que faça primeiras considerações. Fique à vontade, Edilson. Ok, agora me ouvem e me escutam bem? Sim. Bem. Pronto, então vamos lá. Pronto, então, agradecer mais uma vez, né, pelo convite e parabenizar o Cláudio também, tanto pela forma sucinta, né, do artigo, como já falado pelo colega Gustavo, mas também pela questão da divulgação, digamos assim, do tema, porque apesar de bem colocado por Cláudio da importância desse tema, mas a gente vê que ainda ele não é tão debatido com o devido cuidado que já precisaria ser dentro das próprias instituições de ensino, né, que é quem faz muita pesquisa no Brasil e mundo afora, né. Eu tiro isso por a minha própria instituição. A gente, agora, recente, estão fazendo a discussão do plano diretor de informática, e é um plano que é feito para cada 2, 5 anos, onde são elencados vários itens relacionados à tecnologia, à informação de forma geral,
e como isso deve proceder, o que deve melhorar na universidade, e me convidaram a opinar sobre esse plano, e eu tive a oportunidade de vê-lo, e em momento algum o pessoal falava sobre isso ainda. Então, dentro das minhas sugestões que eu fiz, foi exatamente isso que eu alertei na realidade, né? Que se eles ainda não estavam pensando nisso, porque eu não tinha visto em lugar nenhum no plano, eles começassem a pensar, porque é uma tendência a ser uma exigência. Então, em breve, como os órgãos de fomento já estão cobrando, então, muito em breve, nós também vamos ser cobrados a toda vez que precisar fazer uma pesquisa, que a gente tenha esse cuidado de fazer o plano de gestão de dados, de ter um local desse repositório para disponibilizar esses dados, porque eles estão tão importantes quanto os resultados, né? Esses dados são chamados dados ocultos, né? Que a gente às vezes omite nas pesquisas, mas eles estão importantes para que as pessoas possam validar as nossas próprias pesquisas, né? Você vê o que aconteceu agora há pouco, né, nessa história toda aí da Covid, né, teve um caso parecido como esse, né, que teve uma pesquisa que parecia a coisa mais importante, assim, uma das mais promissoras e tal, e com pouco tempo depois foi descoberto que não era bem aquilo, exatamente porque outros pesquisadores tiveram acesso aos dados e desconfiaram e testaram de outra forma e viram que não era bem aquilo. Então, esse é um exemplo bem claro da importância de se disponibilizar os dados de pesquisa. E como a gente ainda não está um pouco atrasado nesse sentido, quanto mais a gente escreva artigos, tenha um momento como esse que divulgue na internet, para que mais pessoas possam ter conhecimento e fiquem sabendo da importância, né? Então, eu sou um entusiasta, eu defendo muito, eu estudo a tecnologia, a gente tem, às vezes, um cunho muito mercadológico, né, de desenvolver nossos produtos, de vender e tal, mas quando eu escolhi ser professor e atuar numa instituição pública, eu tenho focado o que eu desenvolvo nesse sentido de acesso gratuito, de acesso aberto, né? Então, a gente tem um projeto, né, que nós chamamos de GEDOVA, né, que é o Grupo de Estudo e Desenvolvimento de Objeto Virtual de Aprendizagem, e estamos entrando exatamente numa fase onde a gente vai desenvolver um repositório para disponibilizar esses objetos de forma gratuita, só que esses objetos também, para eles serem desenvolvidos, eles passam por uma validação, e a gente fica com alguns dados também dessas informações, dessas validações, que é importante. Então, também estamos vendo junto à instituição, para fazer, juntamente com o objeto em si, além dos metadados que a gente tem que desenvolver para que o usuário possa entender melhor e utilizar melhor, a gente também, quando houver algum caso de algum dado que foi utilizado de pesquisa para poder chegar àquele produto final, que a gente também possa disponibilizar para que o usuário possa entender melhor como ele foi produzido e utilizá-lo da melhor forma possível, né? Outra coisa que eu queria pontuar também, que acho que é importante mencionar, eu não lembro se Cláudio mencionou, eu queria até que ele, se não foi, acho que mesmo deveria ter mencionado ou não, que reforçasse um pouco mais, em questão da rede caririana, né? Caririana, que é um movimento, né, digamos assim, em termos de Brasil, para que a gente possa de certa forma, podendo disponibilizar essas informações nossas, né, esses dados de pesquisa. Então, eu li no artigo, né, que existe esse movimento liderado por essa rede, que é alguma parceria de algumas instituições brasileiras e até internacionais, e ele pudesse explicar um pouco melhor sobre isso para para que a gente tiver interessado, digamos, eu tô interessado em disponibilizar meus dados de pesquisa, mas, digamos, a minha realidade e a minha instituição ainda não tem um repositório como esse. Eu pesquisador,
eu posso, de qualquer instituição brasileira, digamos assim, eu posso disponibilizar meus dados na rede caririana, né? Ou quais são as restrições, quem é que pode disponibilizar? Não, eu acho que é muito importante, que vai num sentido pode ser um ponto inicial de partida para a gente começar a disponibilizar esses dados, tal como foi, por exemplo, com a biblioteca brasileira, né, de digital, né, que é uma iniciativa também do IBICT, que fez, assim, puxou o movimento para que hoje quase todas as instituições, exemplo da UFAL, que o Cláudio citou, a UFPB, a UFCG, todas têm o seu repositório para guardar TCCs, essas coisas de tese, dissertação, né? E a gente vê que como foi importante essa participação da biblioteca brasileira, né, de tese e dissertação, que também replica, né, guarda muito dessas teses e dissertações, e de repente esse movimento a partir da rede caririana possa também fortalecer mais as instituições de pesquisa do Brasil para que também estejam disponibilizando esses dados, né? Então, Edilson, no primeiro momento era isso que eu queria pontuar, né? Mais uma vez, parabenizar, reforçar a questão que eu entendo, e muita gente está entendendo, da importância de disponibilizar os dados e fazer a gestão dos dados, das instituições terem esses repositórios onde a gente possa buscar essas informações. bem, Edilson, o que eu vejo é que tem estágios dessa construção dos repositórios de dados. Por exemplo, a cariniana ainda fica um pouco mais na frente. Em primeiro lugar, é a gente tentar chegar na mentalidade dos gestores, né, das universidades federais, da necessidade da criação do repositório de dados. Após isso, um primeiro passo seria, ou um segundo passo seria descobrir, escolher, selecionar o melhor software que vai agregar essa informação. Feito isso, num terceiro momento é que entra a rede cariniana, né? Que eu já tenho o meu repositório de dados e eu preciso preservar ele. Como é que eu posso preservar ele? Hoje no Brasil nós temos a rede cariniana, né? Que também demanda custos, né? Tudo isso demanda custos e infelizmente hoje a conjuntura, né, nacional brasileira é um entrave para isso, né? Apesar disso, a gente tem que estar pensando em melhorar essa infraestrutura, né, informacional da universidade. Não tem por onde. Né? Então, mas eu acredito que a rede cariniana ainda é um terceiro momento. Se a gente conseguir agora convencer os gestores da necessidade real de começarmos os repositórios de dados, já vai ser um passo importante para chegarmos depois na rede cariniana, certo? E junto disso, nós temos também que convencer os pesquisadores a fazerem os seus planos de gestão de dados, né? Porque não importa somente ter o repositório, mas precisamos de que os dados cheguem organizados, né? Cheguem de uma forma que possam ser armazenados, né? E tem esse trabalho de formiguinha antes, né? De trabalhar antes a gestão do plano de dados com os pesquisadores. Inclusive, você também está trabalhando no doutorado com dados, né? E já deve estar se preocupando com isso também, né? Cláudio, e nesse sentido, você falou a questão aí dos gestores, né? E a gente sabe que quase que por via de regra, já de algum tempo, as instituições de ensino superior pública, um dos maiores riscos, digamos assim, das maiores preocupações tem sido a questão financeira, né? A questão do poder financeiro, de financiamento
que as instituições estão tendo, ou deixando de ter, digamos assim. Nessa tua pesquisa, você conseguiu visualizar alguma coisa nesse sentido das instituições, o quanto está sendo investido financeiramente para esse processo da gestão dos dados, ou você não fez nenhum levantamento nesse sentido? Está sendo destinado tantos por cento, está sendo pouco ainda o que é destinado para esse momento, ou está sendo uma iniciativa local, digamos assim, das equipes das bibliotecas? Como é que está sendo isso nesse paralelo? A funcionabilidade e a gestão. Bem, eu pesquisei mais, eu fiz mais uma revisão de literatura do que propriamente uma incursão em gestão, né? O que eu percebo a partir do repositório institucional da UFAL é que os recursos ainda são muito parcos, né? A consciência do gestor para a necessidade de mais recursos ainda é muito pequena, tanto é que a gente tem muitos problemas de travamento por falta de espaço, né? Espaço físico, apesar de a gente trabalhar informação no meio virtual, o meio virtual precisa de um meio físico para ser guardado, né? Que são as memórias, né, de computador. E o que eu percebo é que a UFAL ainda peca com isso. Não que ela queira pecar, não, mas é a conjuntura, né, atual, que não tem recursos para melhorar essa questão. A gente precisa de um servidor com mais espaço, né, virtual para que o repositório cresça. E olha que eu estou falando de repositório institucional, de tese, dissertação e TCC. Um repositório de dados exige talvez 10 vezes mais o que um repositório digital institucional necessita. Entendi. Edilson, mais alguma pergunta? Tenho duas perguntas aqui engatilhadas, mas se quiser ficar revezando... Não é isso mesmo, Edilson? Você que é da área de computação, eu acho que um repositório de dados exige muito mais equipamento e espaço físico que eu digo espaço de memória, do que um repositório digital, não é isso? Sim, se você considerar que você vai trabalhar com uma instituição de ensino superior e trabalha de forma multidisciplinar, interdisciplinar, que envolve várias temáticas ali, aí com certeza, porque esse espaço vai depender do tipo, do formato de arquivo a ser guardado, né? Lá no seu artigo você até menciona vários formatos. Então, o paralelo que você fez da comparação, quando a gente tem um repositório institucional de forma geral, para guardar tese, dissertação, TCC de forma geral, a maioria das informações ali são textuais. Pouco você encontra uma imagem, né, pouco que eu digo comparado ao texto. Normalmente não vem lá arquivo de áudio ou um arquivo de vídeo anexado, só em áreas mais específicas mesmo, né? Mas, se você for agora comparar com os dados de pesquisa, digamos, um questionário que você aplica, nem tanto, mas se você vai, por exemplo, uma entrevista, você faz uma entrevista, então são vários minutos e minutos, talvez horas de gravação, né? Eu já participei, por exemplo, de uma pesquisa onde eu era entrevistado, numa tese de doutorado, onde a pessoa que me entrevistou, a gente fez uma gravação, assim, semelhante ao que nós estamos conversando aqui, por videoconferência, e eu passei mais de 3 horas conversando com ela, respondendo a pergunta dela. Só eu. E ela tinha meta de entrevistar umas 50 pessoas. Então, se você bota aí 50 vezes 3, ia ser 150 horas, em média, digamos, de gravação de áudio, onde, como a gente comentou aqui, na tese, que estaria lá no repositório institucional, não estaria 1% desse dado, porque estaria lá uma compilação dos resultados do que ela fez. Mas, se fosse para ser colocado na íntegra, todas essas 150 horas de aula, só de uma entrevista que foi feita para um trabalho de tese, né?
Então, daí você compara o que você... Eu não tenho cálculos exatos e nem estudos para mencionar, para citar no momento, mas procede, com certeza, essa informação do que você falou, de que para um repositório de dados científicos, ele vai demandar um espaço grande, né, muito maior do que um repositório institucional, e que é uma coisa que encarece bastante, porque espaço físico em memória, né, no disco, é hardware, né? E hardware é a parte que é mais cara da tecnologia, né? Então, por isso, daí a questão de encarecer bastante e consequentemente, no cenário que a gente vive atualmente, as instituições estão meio que amarradas, sem ter um recurso assim destinado para isso, por se tratar de ser um volume de recurso considerável para poder ter um espaço também considerável para armazenar esses dados. Entendi. E agora eu tenho uma pergunta para os dois, né? Uma pergunta bem de leigo, já que o nosso vídeo provavelmente vai ser vai ser visto por pessoas que já têm um grau de experiência com isso maior, e também acredito que por leigos que estejam fazendo suas pesquisas. Os pesquisadores no Brasil, na opinião de vocês, já estão habituados a fazer pesquisas em dados, além dos artigos e teses e dissertações? A exemplo do que aconteceu com o artigo que o Edilson falou, da Covid, né, que os pesquisadores foram lá nos dados e fizeram uma outra constatação e aconteceu tudo aquilo, né, em relação ao artigo, ele pedia a despublicação. No Brasil, isso já é uma realidade, pelo que vocês acompanham? É algo que está amadurecendo? Como é que está essa questão da pesquisa de dados nesses repositórios? Edilson? Fala primeiro, Cláudio, para ver se enquanto vai cortar aí também, hein? Fala primeiro enquanto a minha cachorra ver se para de latir aqui para poder falar. Certo. Bem, eu acredito que no Brasil a gente ainda está caminhando para isso. Talvez existam já instituições que já trabalhem nessa linha, né? Já tenha seu repositório de dados, né? Como a Fiocruz, e que já se reutilize muito, né, dos dados já publicados. Eu acredito que, assim, eu estou chutando, eu acredito que a FGV, a Fiocruz, essas instituições de pesquisa brasileira como a Embrapa, eu acho que lá já deve existir essa cultura de pesquisar dados, né? Eu, enquanto estudante, né, de graduação, mestrado e doutorado, eu ainda não tive essa oportunidade de mexer com dados, buscar dados para incorporar na pesquisa, né? E eu não conheço nenhum colega que tenha feito isso ainda, né? Eu acredito que talvez as áreas das exatas já estejam trabalhando um pouco com isso, né? As ciências humanas eu não tenho informação sobre isso não ainda. E você, Edilson, tem alguma informação sobre isso? Não, é bem por aí mesmo, mas assim, na disciplina de Guilherme, né, a gente trabalhou com essa questão de dados, ele apresentou alguns panoramas, né, algumas coisas nesse sentido. Eu não lembro agora nomes de empresas, mas é mais até por conta das empresas privadas mais que estão fazendo isso, ainda até mesmo do que as instituições de pesquisas públicas, né? Então, nós temos, por área, você falou, nas ciências humanas é mais essa parte em termos de discussão. Agora, em termos de prática mesmo, de usar dados já em repositórios, a gente tem muito na área da saúde, até mais do que na área de exatas, né? Até como essa questão aí, da necessidade, né, de descoberta de novas vacinas e novos remédios. Aí aquela história lá que o Sayão fala, né, da grande ciência e da pequena ciência, digamos assim. Então, essas grandes empresas e universidades que se unem para fazer essas grandes pesquisas que têm influência nacional e internacional, elas já estão preocupadas e estão
cuidando desses dados, já estão armazenando, e também os pesquisadores já estão tendo acesso a esses dados, né? Então, pesquisas de grande porte mesmo, né? Agora, na nossa realidade, que aí nós estamos ainda no nível de Brasil, no que eles chamam lá da pequena ciência, que é o inverso, são pequenos grupos de pesquisadores trabalhando mais de forma mais isolada, com pouca estrutura, com pouca infraestrutura tecnológica, com poucos recursos, que tudo isso impede, como a gente já falou ainda há pouco, que a gente possa ter uma estrutura suficiente, tanto para cuidar dos nossos próprios dados e, consequentemente, para que as pessoas possam também ter acesso a esses dados, né? Ainda está mais limitado essa parte da grande ciência, das grandes empresas e de pesquisas que têm grande relevância a nível internacional. Entendi. E eu tenho, como eu disse, eu tinha duas perguntas engatilhadas, né? A última eu vou deixar para fazer, se o Edilson disser que não tem mais nenhuma colocação a fazer, que é uma provocação já bem nesse sentido aí. Alguma coisa mais, Edilson? Não, só mais uma vez ressaltar, né, a importância, como o Cláudio colocou, já que ainda somos a parte das formiguinhas aí, que a gente continue com esse trabalho de divulgação, junto aos nossos gestores, aos nossos pares, né, da importância, da relevância de ter esse tema como objeto de estudo, porque outra coisa que está avançando agora, por exemplo, você vê, já está tendo uma certa discussão, os programas de pós-graduação principalmente, mas já está tendo cursos de graduação, né? Fiquei sabendo, agora há pouco, abriu um curso de graduação na UFPB, que é específico para trabalhar relacionado a essa questão de dados, né? Dados, inteligência artificial, coisa desse tipo. A nível de graduação, uma coisa que a gente só via antes em pós-graduação. Então, algumas pessoas elas já estão atentando para essa importância e estão fazendo valer, mas tem uma grande quantidade ainda e eu pelo menos, eu tinha visto a coisa muito por alto, mas não tinha tido interesse ainda de ir mais a fundo no assunto, e foi exatamente na pós-graduação, através dessas discussões, que a gente passou a ter mais conhecimento e mais interesse. Então, que a gente replique isso para os demais, né, que passe essa importância do estudo, dos dados, da disponibilização, do plano de gestão e guarda dos nossos dados enquanto pesquisadores, possa informar, no caso como eu, que sou professor, nós temos uma certa influência no direcionamento dos alunos para estudos em termos de pós-graduação, essas coisas assim, às vezes os alunos nos procuram, ou mesmo sem nos procurar, a gente dá algumas orientações, que a gente possa incluir no rol de sugestões para os nossos alunos, para os nossos pares, que isso é um tema relevante, tanto do ponto de vista da importância para a sociedade como um todo, para a ciência, como também um campo de estudo, onde as pessoas podem estar fazendo carreira, digamos assim, de estudar esse assunto e trabalhar com isso, e também vir a dar as suas contribuições. Então, era basicamente isso que eu tinha para reforçar, digamos assim. Aproveitando o gancho, Edilson, eu assisti uma live, né, um webinar um dia desse, com um professor da Federal de Santa Catarina. E ele frisou bem que já estamos mudando a questão da formação do bibliotecário. Já está começando a ter a necessidade do bibliotecário de dados. Então, mas ele falou de um jeito que a tendência é que as universidades formem o bibliotecário já nessa visão dos dados, porque é a tecnologia emergente que vai exigir que todo profissional da informação, assim como o bibliotecário, o arquivista, né, o museólogo, né, esteja antenado com essa questão dos dados, né? E também ele falou que 10 professores do curso de biblioteconomia, né, da Federal de Santa Catarina,
que eu não sei se é biblioteconomia ou se é gestão da informação, né? Ele frisou que esses 10 professores já trabalham, né, as suas disciplinas na direção dos dados. Quer dizer, ele frisou que no Brasil quase nenhuma universidade está trabalhando isso. Ele parece que só viu na Unicamp ou na UFSCar e em Santa Catarina. Quer dizer, é uma tendência que a gente tem que ficar de olho, que vai fazer grandes mudanças na formação do profissional da informação. Interessante. Como eu falei, a última pergunta e agora o desafio. É pergunta e desafio. De forma Para os dois? Para os dois. De forma bem sucinta para o aluno de graduação. Vou puxar agora para o aluno lá de graduação. Por que pesquisar em dados? Bem, pesquisar em dados, eu entendo que hoje em dia há o problema de você repetir pesquisas. Então, para não repetir pesquisas, você pode ir no repositório de dados, verificar se os dados que você está procurando já existem, já foram coletados em algum canto, né? E se já foram coletados, você pode recoletar esses dados para reutilizar e refazer essa pesquisa ou dar um outro enfoque, uma nova abordagem, né? É para isso que o repositório de dados, né, está se propondo também, né? Além de preservar essa memória da pesquisa, também propiciar a reutilização. Eu concordo com tudo que Cláudio disse. Se ainda tem alguma coisa para acrescentar, seria reforçar também o que eu já falei, da questão da importância. Por ser um campo novo, quem não é da informação, da ciência da informação, talvez não saiba, né? Mas isso, como é uma coisa interdisciplinar, vale para todo mundo. Então, existem os paradigmas da informação, né? Que já são 3, já consolidados, digamos assim, e já existe até uma especulações de alguns autores que estudam esse tema, que já apontam como isso sendo o quarto paradigma da ciência, né? Para você estudar. Então, como é um tema, é tal como informação, só que é uma coisa mais primária ainda, mais na base, né? A gente que, independente da área, que tem diversas direcionamentos, mas você tem aquela tríade, né? Que a gente tem lá, a diferença de dado, informação e conhecimento, né? Então, o dado, ele está lá na base. Então, a gente até então tem trabalhado muito da informação para cima, para o conhecimento. Então, isso está, de alguma forma, não é que está esgotado, mas um tanto saturado comparado aos dados, que é uma coisa que são campos de estudos mais recentes. Então, se você pensa por esse lado, você vê que tem uma abrangência muito grande, porque os dados, eles são base para as pesquisas em qualquer área de conhecimento. Então, independente se eu estou lá na saúde, nas exatas, nas humanas, nas sociais, eu vou precisar de dados nas minhas pesquisas, né? Então, eu tenho que ter um olhar especial para isso, como o Cláudio colocou, e que é o que as empresas de fomento defendem. Por exemplo, uma empresa não vai financiar uma pesquisa que você queira fazer, você está propondo fazer algo, se ela souber que você já fez, aquela pesquisa semelhante já foi feita por outro pesquisador. Então, do mesmo jeito que as empresas usam para evitar, por exemplo, um desperdício de gasto como esse, se há uma pesquisa a ser feita quando ela já foi feita, a mesma coisa é com o estudante, né? Desde lá da graduação, se ele está querendo pesquisar algo, como o Cláudio colocou, e ele vê que ainda não, se aquilo ali já foi feito, então não tem por que refazer. Ele pode até pegar os dados e dar um outro direcionamento, né? Para fazer uma aplicação semelhante em outra área, com outro objetivo, mas ele não vai repetir aquilo. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente tenha esse olhar para os dados, e não só da informação para frente, mas para os dados desde a graduação, e não só na pós-graduação. Entendi. Gente, quero agradecer de todo o coração, deixo vocês bem à vontade para fazerem
suas despedidas. Edilson, muito obrigado mais uma vez por sua disponibilidade e também por suas colocações, né? Todo esclarecimento, né? Toda complementação dentro do assunto. E parabenizar a Cláudio pela apresentação, pela pesquisa, né? Algo realmente novo e já ter sido publicado, né? Esse estudo mais pontual na Universidade Federal de Alagoas, na UFAL. Fiquem à vontade, a palavra está com vocês. A minha vontade é essa, de estar sempre produzindo, apesar de eu não ser professor, não ser docente, enquanto bibliotecário, eu quero produzir, né, mais informação para a minha instituição, né, e eu acredito que essa pesquisa ela vai ter um desdobramento interessante depois. E eu quero agradecer também o meu colega Edilson, né, por ter vindo, por ter participado, certo? E lembrando para os telespectadores que na descrição do vídeo vai estar lá o link para o artigo, para quem quiser ler o artigo, ok? Ok, então, também só agradecer mais uma vez o convite, né, dos dois, né, do Gustavo, do Cláudio. Como eu disse no início, é sempre bom a gente ter essa oportunidade de poder contribuir, né, nós, enquanto pesquisadores, enquanto professores, vivemos disso, digamos assim, né, de poder repassar alguma coisa que possa ser útil para a ciência, para a sociedade como um todo. Então, isso foi a gente tem mais aqui a agradecer por esses espaços que nos são concedidos e também se colocar à disposição, se tiverem em outras ocasiões que for o caso, estamos à disposição para que possa discutir esse ou outros temas na qual eu possa dar alguma contribuição. Beleza. Tá massa, gente. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Um abraço.